oferece a nossa aula sobre cordas vibrantes e tubos sonoros, tá? Inicialmente vamos compreender como ocorre a formação de ondas estacionárias nas cordas vibrantes que originam, né, as ondas sonoras. Um grande exemplo é o violão, tá certo? Quando você está tocando o violão aqui, ó, como nesse GIF, você vai tensionar a corda e ela vai gerar essas figuras de onda, tá certo? Então, onde aparecem as cordas vibrantes? Nos instrumentos de corda, no piano, no violão e no violino, dentre outros, tá? Então vamos lá. Vamos considerar aqui que eu tenho uma corda de comprimento L que está sofrendo essa tensão T aqui, tá? Isso vai provocar ondas transversais nessa corda que vão se propagar com determinada velocidade. A propagação dessas ondas e sua reflexão nas extremidades determinam a formação de ondas estacionárias, como vocês podem ver aqui. A condição de formação de nós em cada extremidade restringe os possíveis comprimentos de onda das ondas que originaram as ondas estacionárias. Esses comprimentos de onda são dados em razão do comprimento da corda, né, da corda vibrante e desse número N, que vai determinar o número de harmônicos que nós temos aqui na corda, bem como a sua frequência, que é dada por essa expressão. N vezes V, que é a velocidade da onda, sobre 2L, que é o comprimento. A menor frequência de vibração, ou seja, a frequência para N igual a 1, corresponde ao comprimento de onda 1, igual a 2L, tá certo? Que é o dobro do comprimento de onda. Então, a vibração que corresponde à menor frequência possível é chamada de fundamental, ou primeiro harmônico. Então, quando você tem aqui a formação de um único ventre, tá certo? Você tem aqui a metade do comprimento de onda. Sugiro que você assista a aula de ondas estacionárias antes, beleza? Então aqui eu tenho o primeiro harmônico ou a chamada vibração fundamental, tá certo? Então aqui, quando você tem a formação aqui de 3 nós, tá certo? 2 ventres, aí você tem um comprimento de onda, tá joia? Então aqui já é o segundo harmônico. Então o número de ventres da figura vai determinar, né, o número de harmônicos que você tem na sua corda. A frequência fundamental e os harmônicos de uma corda vibrante são suas frequências naturais de vibração. É importante, pessoal, lembrar você que se a corda for percutida arbitrariamente, ou seja, se você não tocar de forma, digamos assim, correta, né, uma ou mais dessas frequências poderão ser estimuladas. Então elas vão se sobrepor e não vai sair aquele som que você queria tirar daquela corda, tá bom? Bem, vamos fazer um problema aqui, ó. Numa corda de comprimento 120 centímetros, que é essa distância aqui, as ondas formadas se propagam com velocidade de 90 metros por segundo. Então tá aqui o comprimento da corda, não da onda, e aqui a velocidade da onda. Determine o comprimento de onda e a frequência para a vibração fundamental segundo e o terceiro harmônico. Então ele quer a vibração fundamental, que é esse desenho aqui, ó. Ele quer o segundo harmônico, que é esse desenho aqui, é o N igual a 2, tá certo? E o terceiro harmônico, que é esse desenho aqui, é o N igual a 3. O número do harmônico determina o número de ventres e determina esse número N, que vai depender das expressões, tá? Então vamos lá. Eu quero o comprimento de onda e a frequência nesses 3 casos. Sabendo que 120 centímetros é 1,2 metros, já que a velocidade está dada em metro por segundo, eu tenho que o primeiro comprimento de onda, 2L sobre N, o L é o comprimento da corda, 1,2, e o N é o número do harmônico. Então isso aqui é a vibração fundamental, harmônico 1. Então o comprimento da onda para a vibração fundamental é 2,4 metros, 2 vezes 1,2 dividido por 1. E a frequência é a velocidade sobre o comprimento de onda, né? V igual a lambda F. Então a velocidade é 90, o comprimento é 2,4, deu 37,5 Hz. É a frequência de vibração fundamental. No segundo harmônico, o que vai mudar é esse número N, que vai virar 2. Então 2 vezes o comprimento, que é 1,2, dividido por 2. Isso vai dar um comprimento de onda de 1,2 metros, o que vai alterar a frequência. Tá certo? A frequência vai ser a velocidade 90, agora dividido por um novo comprimento de onda, que é 1,2. Essa nova frequência é de 75 Hz. Então, no segundo harmônico,
nós temos uma onda de comprimento 1,2 e de frequência 75 Hz. No terceiro harmônico, continuando, o que muda é esse número n. Então, o comprimento da corda continua sendo 1,2, então 2 vezes 1,2 dividido por 3 dá 0,8. A frequência também vai mudar. Eu vou manter a velocidade e vou calcular com um novo comprimento de onda, que é 0,8, a nova frequência, que vai dar 112,5 Hz. Então, no terceiro harmônico, o comprimento da onda é 0,8 e ela vibra com uma frequência de 112,5 Hz. Então, está aqui a aplicação de um probleminha, tá certo? De cordas vibrantes, beleza? Agora vamos para os tubos sonoros, pessoal. Nesse experimento aqui, pessoal, nós vamos visualizar, tá certo, as ondas dentro de um tubo sonoro. Ele vai emitir o som com uma determinada frequência. Ele colocou um monte de bolinha de isopor dentro do tubo e a gente vai ver essas bolinhas formando o padrão de onda. Eu sugiro que você baixe o volume, tá certo, dessa aula, porque o som é desagradável. Eu vou colocar ele baixinho aqui, tá? Então, se você baixa um pouquinho o volume, baixa o volume dessa aula e vai graduando o volume de acordo com a sua sensibilidade auditiva. Eu já adianto que esse som é um pouco desagradável, mas vale muito a pena para a gente ver o experimento. Vou colocar aqui, ó. Ele ligou aqui, ó, esse alto-falante, e aqui nós temos as ondas dentro de um tubo sonoro. Ou as ondas sendo formadas aqui pelas bolinhas de isopor. Ele depois vai alterar a frequência que vai ser emitida aqui, ó. Ó, mudou a frequência, muda o comportamento da onda, ó. Beleza? Tá aqui o experimento. Ó, aqui as ondas sendo formadas, tá vendo? Ó, as ondas sendo formadas aqui. Beleza? Aqui é o padrão de onda dentro desse tubo sonoro, tá joia? Bom, tá aqui, encerramos o vídeo. Você pode voltar aí com o seu volume que estava antes, beleza? Então são exemplos de tubo sonoro: flautas, clarinetes, trombones, trompetes, enfim, instrumentos de sopro, tá? São tubos sonoros, tá joia? Bom, pessoal, dentro do tubo sonoro vai depender da extremidade, se ela está aberta, se ela está fechada. Nós temos esse padrão de interferência aqui. Inicialmente nós vamos mostrar esse com o tubo fechado, tá? Você pode ver que essa extremidade aqui é fechada. Então nós temos aqui a mesma coisa com os harmônicos, tá certo? Primeiro harmônico, segundo, terceiro harmônico e quinto harmônico. No tubo fechado, nós só conseguimos estabelecer harmônicos de frequências ímpares, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui primeiro, terceiro e quinto harmônico, tá? Harmônico 1, 3 e 5. Nós vamos medir o comprimento de onda com 4 vezes o comprimento do tubo, tá certo? Dividido pelo número do harmônico. E a frequência é o número do harmônico vezes a velocidade sobre 4 vezes o comprimento. Lógico que eu acho sempre mais fácil calcular o comprimento de onda e depois calcular a frequência a partir da velocidade. Tá joia? Vamos fazer esse problema aqui, ó. A figura representa uma onda estacionária que se forma em um tubo sonoro fechado. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Calcule a frequência do som emitido pelo tubo. Então tá aqui o comprimento do tubo, tá joia? O tubo é fechado, beleza? A velocidade do som é 340 e eu quero calcular a frequência. Então, aqui nós temos um tubo de terceiro harmônico, tá? O número de nós é o número de harmônicos. Então, primeiro harmônico, terceiro harmônico, visto que os tubos sonoros fechados só permitem harmônicos ímpares. Beleza, a frequência é N vezes V sobre 4L. Então, são 3, o N, né? Porque é o terceiro harmônico aqui. A velocidade é 340 e o comprimento é 1,2 metros. Fazendo essa continha, 3 vezes 340 é 1020, 4 vezes 1,2 é 4,8 e essa razão dá 212,5 Hz. Está aqui a frequência do tubo sonoro fechado para o terceiro harmônico, tá joia? Bom, pessoal,
Agora vamos falar sobre o tubo sonoro aberto, tá joia? Quando o tubo sonoro é aberto, as extremidades opostas à embocadura e à abertura, ou seja, o que você põe na boca e o que sai o som, as ondas estacionárias apresentam ventres em ambas as extremidades. Então aqui eu tenho, ó, primeiro harmônico, que você vai medir sempre o número de nós, tá? Segundo harmônico, terceiro harmônico e as expressões, né? Para calcular o comprimento e para calcular a frequência. O comprimento é dado por 2L sobre N, onde L é o comprimento do tubo e N é o número de harmônicos. E a frequência, além do número de harmônicos e do comprimento do tubo, você precisa da velocidade do som naquele ambiente. No caso, geralmente é o ar. Aqui você tem todos os harmônicos possíveis, tá? Tanto os ímpares como os pares, porque o tubo é aberto, tá bom? Bem, pessoal, um tubo aberto, beleza? De 50 centímetros de comprimento, isso aqui depois a gente vai passar para metro, entra em ressonância com um som cuja frequência é de 1360 Hz. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então ele deu a frequência e deu a velocidade. Calcule que harmônico corresponde a esse som. Beleza, pessoal, para achar o número de harmônico, transformando, como eu falei, esse comprimento para metro, 50 centímetros é meio metro, eu vou usar a fórmula da frequência, tá? Então a frequência que ele deu, 1360, é igual a N, que vai ser o número do harmônico, vezes V, que é 340 metros por segundo, dividido por 2 vezes o comprimento, que é meio metro. Então 2 vezes meio é 1, vezes 1360 é 1360, e 340N veio para o lado esquerdo. O 340 que multiplica na esquerda, na direita ele divide. E 1360 dividido por 344. Ou seja, estamos falando para que essa frequência emitida é a frequência do quarto harmônico. Então tá aí uma questãozinha sobre tubo sonoro aberto. Beleza? Bom, pessoal, foi mais uma aula sobre interferência. Sugiro que você assista a playlist completa, se não a sessão inteira de ondulatória, tá? Gostou, curte, pessoal, se inscreve no nosso canal que a gente fica muito feliz e compartilha com toda a sua galera, tá joia? Aquele abraço.